Vamos conhecer um pouco da história e fidelidade do profeta Oséias. Porque Deus mandou Oséias se casar com Gomer a prostituta. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ative o sininho da notificação, assim você estará me ajudando e será notificado quando tiver vídeos novos no canal. Oséias foi um profeta do século 8, cujo ministério está registrado num dos livros do Antigo Testamento. O profeta Oséias foi levantado por Deus para profetizar em Israel, no Reino do Norte. A história de Oséias é muito conhecida principalmente pelo seu casamento com uma mulher adúltera. A história de Oséias. O profeta Oséias era filho de Beeri. Acredita-se que o profeta Oséias era natural do Reino do Norte. Na época em que ele viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes: Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto Samaria era a capital do Reino do Norte. Em seu livro, Oséias demonstra ter familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isto é possível que ele tenha nascido naquela região. Mas curiosamente, o profeta Oséias menciona 3 reis do Reino do Sul na introdução de seu livro, e apenas um rei do Reino do Norte, Oséias capítulo 1 versículo 1. Isso tem levado alguns comentaristas a sugerirem que talvez o profeta tenha encerrado seu ministério e escrito sua obra em Judá, ainda que o foco de sua mensagem tenha sido o Reino do Norte. O profeta Oséias viveu numa época de muitas inconstâncias políticas internas e um cenário geopolítico internacional turbulento. A injustiça, a corrupção e complacência caracterizavam a monarquia de Israel. Além disso, o povo havia se corrompido com a religião cananeia. Os israelitas passaram a adorar a Baal como provedor da fertilidade e prosperidade. Os líderes religiosos de Israel, que deveriam auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade, começaram a tolerar aquela situação. Motivados por ganância, alguns até mesmo incentivavam o povo em sua apostasia. Provavelmente Oséias foi um contemporâneo mais jovem do profeta Amós. O nome Oséias provavelmente significa ele, Javé, salvou. Dessa forma, alguns intérpretes sintetizam o significado do nome Oséias como sendo salvação. Tudo o que se sabe sobre quem foi Oséias na Bíblia depende das informações presentes no livro bíblico que leva seu nome. Oséias é um dos profetas menores do Antigo Testamento. A história de Oséias. O profeta Oséias era filho de Beeri. Acredita-se que o profeta Oséias era natural do Reino do Norte. Na época em que ele viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes: Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Jerusalém era a capital do Reino do Sul, enquanto Samaria era a capital do Reino do Norte. Em seu livro, Oséias demonstra ter familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isto é possível que ele tenha nascido naquela região. Mas curiosamente, o profeta Oséias menciona 3 reis do Reino do Sul na introdução de seu livro, e apenas um rei do Reino do Norte, Oséias capítulo 1 versículo 1. Isso tem levado alguns comentaristas a sugerirem que talvez o profeta tenha encerrado seu ministério e escrito sua obra em Judá, ainda que o foco de sua mensagem tenha sido o Reino do Norte. O profeta Oséias viveu numa época de muitas inconstâncias políticas internas e um cenário geopolítico internacional turbulento. A injustiça, a corrupção e complacência caracterizavam a monarquia de Israel. Além disso, o povo havia se corrompido com a religião cananeia. Os israelitas passaram a adorar a Baal como provedor da fertilidade e prosperidade. Os líderes religiosos de Israel, que deveriam auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade, começaram a tolerar aquela situação. Motivados por ganância, alguns até mesmo incentivavam o povo em sua apostasia. Provavelmente Oséias foi um contemporâneo mais jovem do profeta Amós. A esposa e os filhos do profeta Oséias. Muito acerca de quem foi Oséias depende de como os 3 primeiros capítulos de seu livro são interpretados. Esses capítulos registram os principais detalhes da vida pessoal do profeta Oséias.
Eles falam sobre seu casamento com uma mulher chamada Gomer, e o nascimento de seus 3 filhos, Oseias capítulo 1 versículo 3. Os 3 capítulos descrevem o casamento do profeta Oseias, depois sua separação por causa da infidelidade de sua esposa e, por último, sua reconciliação com ela. Gomer era filha de Diblaim. A Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel. Oseias casou-se com ela obedecendo a uma ordem do Senhor que lhe mandou tomar uma mulher de prostituição. Oseias capítulo 1 versículo 2. O objetivo disso é esclarecido no próprio livro. A família de Oseias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Eles adulteraram a verdadeira adoração a Deus se envolvendo com as práticas pagãs de Canaã. Esse contexto explica o motivo dos nomes simbólicos que o profeta Oseias deu aos seus filhos. O primeiro foi chamado de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia, e estava conectado ao juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Depois a mulher de Oseias concebeu uma menina. Ela foi chamada de desfavorecida. No original a forma de seu nome significa literalmente ela não recebeu nenhuma compaixão. Esse nome alertava que a compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel, apesar de sua apostasia, seria retirada. Por último, a esposa de Oseias deu à luz a outro filho. O menino foi chamado de Não Meu Povo. Esse nome simbolizava a expressão máxima do julgamento divino, indicando a anulação da antiga fórmula da aliança. Consequentemente, ao invés de desfrutar das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito às maldições que recaem aos inimigos de Deus. Gomer provou sua infidelidade e abandonou Oseias, adulterando com outro homem. Mas depois Oseias foi em busca de sua mulher infiel, e a comprou de seu amante, Oseias capítulo 3 versículo 2. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa fosse uma segunda esposa de Oseias, e não a mesma do capítulo 1. Mas essa interpretação é pouco provável dentro do contexto e do propósito da história que é contada. A maior parte dos intérpretes considera que Oseias se divorciou de sua mulher infiel e depois se reconciliou novamente com ela. Oseias realmente se casou com uma prostituta. A interpretação correta da primeira parte do livro de Oseias que descreve o casamento do profeta com Gomer é muito debatida. Durante séculos os estudiosos apresentam diferentes teorias acerca do sentido correto desse texto. Alguns acreditam que o relato sobre a vida conjugal do profeta Oseias deve ser interpretado de maneira alegórica. Portanto, quem pensa assim defende que todos os detalhes do relacionamento de Oseias e Gomer devem ser interpretados figuradamente. Outros defendem que o casamento de Oseias e Gomer deve ser interpretado de maneira literal, como um fato histórico. Dentro dessa interpretação existem ainda algumas variações. Há quem pense que Gomer só se tornou infiel após o nascimento do primeiro filho do casal. Outros acreditam que a infidelidade de Gomer estava relacionada à prostituição religiosa. Isso significa que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher que se prostituía nos cultos a Baal que eram caracterizados por orgias. Considerando as características do livro de Oseias, a melhor interpretação parece ser a literal. Seja como for, o que fica claro é que o casamento do profeta Oseias com Gomer serviu como uma analogia direta do relacionamento entre o Senhor e Israel. Através da experiência pessoal experimentada por Oseias, de forma simbólica Deus revelou com perfeição o estado corrupto em que o povo da aliança se encontrava. A mensagem do profeta Oseias. Deus usou o profeta Oseias para alertar Israel acerca do justo julgamento iminente por causa de sua conduta pecaminosa. O profeta Oseias falou de assuntos dolorosos, como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do Reino do Norte em 722 a.C. Com isso o profeta Oseias explicou por que Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre seu povo. Deus usou a vida familiar de Oseias para ilustrar seu relacionamento com Israel. Nessa analogia Deus é um marido bom e justo, que tem ciúme de sua esposa, Israel. Apesar da bondade e compaixão de Deus, Israel se mostra ser uma esposa infiel que se rebela contra seu marido.
É nesse contexto que Deus anuncia que punirá seu povo rebelde que violou sua aliança. Mas a mensagem do profeta Oseias não se restringiu apenas ao anúncio de julgamento e destruição de Israel. O profeta também proclamou a restauração do povo de Deus. Ele mostrou que Deus não abandonaria seu povo definitivamente. Por causa do eterno amor e da misericórdia de Deus, havia promessas de um futuro maravilhoso reservado para os remanescentes após o exílio. Deus prometeu perdoar seu povo, renovar sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Oseias capítulo 1 versículo 10, 11, capítulo 2 1 versículo 23, capítulo 14 versículo 1 e 7. Essas promessas tiveram seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo. Ele inaugurou a nova aliança, e nele o povo escolhido de Deus alcança perdão e desfruta de bênçãos eternas. Quando se fala em quem foi Oseias na Bíblia, também é preciso saber que o profeta não é o único personagem bíblico com esse nome. Há pelo menos 4 outras pessoas mencionadas na Bíblia pelo nome de Oseias, e é muito importante não confundi-las. O nome original de Josué, auxiliar e sucessor de Moisés, também era Oseias. Números capítulo 13 versículo 8, 16, Deuteronômio capítulo 32 versículo 44. O livro de Crônicas fala de um príncipe da tribo de Efraim que tinha esse mesmo nome na época de Davi. Depois, o último rei do Reino do Norte também se chamava Oseias, inclusive ele era contemporâneo do profeta Oseias. Por último, no livro de Neemias outro Oseias é citado após o cativeiro na Babilônia, Neemias capítulo 10 versículo 23.